Vamos a mais uma questão de função de segundo grau. Questão da Cesgran-Rio, onde diz o seguinte: sejam f de x menos 2x ao quadrado mais 4x mais 16 uma função de segundo grau. Mas também foi fornecida uma segunda função, g de x, onde os coeficientes são desconhecidos, ax ao quadrado mais bx mais c. As duas são funções quadráticas de domínio real. Professor, o que quer dizer isso, de domínio real? O domínio são os valores de x, são os valores que a gente entrega para a função para que ela possa calcular através da sua fórmula que foi dada e devolver um outro valor. Então, quando ele diz que o domínio é real, significa que eu posso entregar para a função qualquer número real, que ela vai receber esse número, calcular através da sua fórmula e devolver um resultado para a gente. Quando ela devolve um resultado, isso é a imagem da função. Então, domínio são os valores que a gente entrega para a função. Ela aceita qualquer número real, certo? O texto disse que a função f de x intercepta o eixo das abscissas. Professor, não lembro o que é abscissa. Não tem problema, estamos aqui para isso. Abscissa é o nome oficial que a gente dá para o eixo x, o eixo horizontal. Então, o texto disse que a função f intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. Em um ponto xp e 0, e o outro é xm e 0. Toda vez que você está no eixo x, a coordenada y é 0. Quando você está no eixo y, quem é 0 é a coordenada x, sempre a coordenada contrária. Muito bem. Bom, então eu vou fazer uma pausa aqui, por quê? Porque se ele disse que xp e xm são os pontos onde ele cruza o eixo x, os pontos onde a gente cruza o eixo x são as raízes da função. Então, nós vamos agora parar e encontrar quem são essas duas raízes da função f. E para a gente encontrar as raízes, nós começamos com o delta. b ao quadrado menos 4ac. Onde para a função f, o b ele vale 4. É o valor numérico que acompanha o x. Menos 4 vezes a. O a é menos 2, o valor numérico que acompanha o x ao quadrado. E o c vale 16, é o valor numérico independente. Então, com isso, nós temos um delta equivalente a 4 ao quadrado, 16. E aí nós temos agora menos 4 vezes menos 2, menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8 positivo. E 8 positivo vezes 16, positivo com positivo fica positivo. E 8 vezes 16, isso é 128. Agora, 16 mais 128, isso é 144. Esse é o nosso valor de delta. E como agora eu estou querendo descobrir as raízes, então agora a gente avança para a nossa fórmula de Bhaskara. Então, fazer uma pequena divisão, vamos para a fórmula de Bhaskara, onde a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Todos esses valores a gente possui. Então, eu tenho menos, o coeficiente b é 4, mais ou menos a raiz do delta que nós já encontramos valendo 144, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é menos 2. Substituir os valores na fórmula de Bhaskara. E nós então iremos encontrar menos 4, mais ou menos. A raiz de 144 é exato, é 12. Dividido por
2 vezes menos 2, mais vezes menos dá menos 4. E nós vamos então encontrar duas raízes. Uma delas, x1, e a outra, x2. Uma delas a gente utiliza com a adição da fórmula de Bhaskara e a outra com a subtração na fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. O que eu faço primeiro, professor? Na ordem que você quiser. Então, com a adição menos 4 mais 12, eu estou devendo 4 e ganhei 12. Paguei o que eu devia e ainda me sobram 8. Então, eu tenho 8 dividido por menos 4. E na divisão, positivo com negativo fica negativo e 8 dividido por 4 dá 2. Então, dá menos 2. E olha que se deu negativo, eu já encontrei aqui na minha figura que a raiz negativa ali está representada como P, menos 2. Já a outra raiz, agora com a subtração, menos 4 menos 12. Eu estou devendo 4 e apareceu para mim uma outra dívida de 12. O menos representaria uma dívida. Quem é que não sabe mexer com dinheiro? Todo mundo sabe. Seja saldo positivo, seja um saldo negativo, uma dívida. Então, estou com menos 4 devendo 4. E apareceu uma dívida de 12. Minha dívida aumentou agora. Eu estou com uma dívida de 16. Dividido por menos 4. Na divisão, negativo com negativo, sinais iguais, fica positivo. E 16 por 4 dá 4. Então, a segunda raiz, que representa o valor de m, é 4. Ótimo, 4. Encontrei as duas raízes, que foi a primeira parte da questão. Agora vem a segunda, onde ele diz o seguinte: se g de x assume o valor máximo quando x é xm, o valor máximo é o vértice. E ele diz que a coordenada x desse valor máximo é o mesmo x da coordenada m, o mesmo x do ponto m, perdão. Então, o x do vértice ali dele é 4. Agora, o que é importante a gente saber? Que quando a gente tem o valor máximo ou o valor mínimo, a coordenada x desse máximo e mínimo, ele sempre é o valor médio entre as duas raízes. Professor, não entendi. Como assim? Observe a função f. Eu tenho aqui o f de x e eu tenho o vértice. E esse vértice possui uma coordenada x. Essa coordenada x do vértice sempre estará entre as duas raízes, exatamente no meiozinho. Então, observe que na função f, eu tenho uma das raízes menos 2, a outra é 4. O x do vértice está exatamente no meio. E esse x do vértice ele vai ser 1. Professor, por que 1? Porque do 1 até o 4 eu tenho 3 unidades. E do 1 até o menos 2 eu também tenho 3 unidades. Do 1 para o 0, 0 para o menos 1 e do menos 1 para o menos 2. Então, o x do vértice sempre está no meio das duas raízes, o valor médio, que você pode calcular até por média aritmética. Então, se eu encontrei que, aliás, se o texto me disse que o vértice dessa segunda função g é 4, e olhando aqui para o gráfico, eu sei que uma das raízes é o 1, do 1 para o 4, eu tenho 3 unidades. Então, quer dizer que desse valor médio até a próxima raiz, eu também terei 3 unidades. Então, quer dizer que a coordenada x do ponto P vai ser 4, com mais 3, resultado 7. Portanto, a alternativa B. Então, nós vimos aqui que a coordenada x do vértice ele está sempre no valor médio entre as duas raízes. Óbvio, se eu tiver as duas raízes da função, que nem sempre uma função de segundo grau tem duas raízes. Então, o valor x do vértice é o valor médio entre as duas raízes, que a propósito você pode calcular até por média aritmética. Tudo bem?
Então está aqui um detalhe importante, mais uma vez falando sobre máximo e mínimo de função de segundo grau.